Começa agora no Papo da Hora, mais um Papo Debate. Papo Debate. Programa veiculado pelo Papo da Hora Jaboticabal, São Paulo. Todos os sábados, a partir das 19h30. Tratando de temas diversos e polêmicos. À luz da Bíblia. Papo Debate. Apresentação Augusto Silva. Papo Debate. Muito bem, então, nos estúdios do Papo da Hora Jaboticabal, São Paulo, dando início a mais um Papo Debate no dia de hoje, nessa noite, para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos. Nos estúdios aqui presente conosco, os nossos debatedores, o pastor Gideone Moraes, pastor presidente da Igreja da Paz. Sejam bem-vindos, pastor Gideone, Deus abençoe. Obrigado, Mauro, pelo convite. Pastor Gilson, junto com a gente, pastor da Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Guariba. Seja bem-vindo, pastor, novamente. Obrigado, Mauro, pelo convite. Deus abençoe. Bom, maravilha. Alegria nossa, estamos aqui com o nosso time completo, né, no dia de hoje. E para você que sempre nos acompanha, o tema de hoje é um tema que vai abençoar a sua vida, um tema que vai edificar a sua vida. Para começar, já gostaria de falar alguns relatos aqui e depois ouvir os nossos pastores. É normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? Quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado? Como conviver com a incerteza que algo poderia ter dado certo? E quando bate o arrependimento, qual o segredo para uma vida de escolhas corretas? O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso? Pastor Gilson, começa ouvindo o Senhor. É normal conviver com a dúvida sobre as nossas escolhas? Eu quero cumprimentar todo mundo. Um bom dia aí na paz do Senhor Jesus. Todos que nos assistem. Cumprimentar esse abnegado homem de Deus, pastor Gideone. Um prazer. Mauro e a todos os demais que nos assistem. Eu quero já de antemão louvar a Deus por esse momento tão maravilhoso, num assunto tão grande, que esclarece para muitos aí essa questão da dúvida. Eu entendo que a dúvida é um fator primordial, que ao mesmo tempo é uma dosagem que, aplicado de uma forma correta, ela vem nos beneficiar e ao mesmo tempo ela vem nos prejudicar. A dúvida é um sinal de alerta para que nós venhamos parar e pensar e repensar qual decisão tomar. Então a dúvida ela traz uma gama de assuntos com ela, né, que nós vamos estar aqui debatendo, nós vamos estar aqui trocando ideias para esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. Muitas pessoas presas por causa da dúvida, né? Aprisionadas por causa da dúvida. E hoje, no mundo em que vivemos, há uma doença do século chamada depressão, e a dúvida também faz parte dessa doença. Então nós vamos aqui falar em várias ramificações da dúvida, né? Então eu queria já de antemão agradecer por esse assunto tão benéfico, de uma coisa que pode ser tão maléfica. Então nós vamos estar aí já abrindo esse leque de respostas e de questionamento. Maravilha. Pastor Gideone, é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? Mais uma vez, Mauro, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também o pastor Gilson, sua família, a igreja, sob seus cuidados, e a todos que estão ligados aqui no Papo da Hora. Bem, eu diria que não é normal, mas comum. Comum pelo seguinte, o ser humano, ele revela nas suas fragilidades os seus pontos fracos. A dúvida, enquanto segurança, ela pode ser destruidora, sim, ela pode ser um tiro no pé. Mas a dúvida como um ponto de interrogação, um ponto investigativo, ela é saudável. Pedro, um dos apóstolos de Cristo, quando ele estava no seu barco em alto mar, uma tempestade,
Jesus caminha por cima das águas. Eles já estavam com medo da tempestade, temendo o naufrágio. Aí vem alguém andando por cima das águas, não é comum. E o medo era tanto que o medo cria fantasias, daí a palavra fantasma. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. Aí Jesus diz, não tema, sou eu. Aí nasce a dúvida do bem. Diz que dúvida é que nem colesterol, né? Tendo mal do bem. A dúvida do bem. És tu mesmo? Então, se és tu mesmo, por onde que eu caminho sobre as águas? Então, esta dúvida levou ele a uma certeza. A dúvida que leva à certeza, ela revela a sua humanidade, mas buscando a aprovação divina, porque tudo que vem de Deus gera fé. O que vem de Deus gera paz. O que vem de Deus gera certeza. Agora, ao mesmo tempo, aquilo que não vem de Deus faz você ficar andando em círculo. Aí vem essa dicotomia. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. A dúvida, na verdade, é como se fosse dois caminhos. E caso eu compre uma bicicleta, é como um cão de duas cabeças, enquanto uma lambe e outra morde. E você fica nesse meio, nesse inferninho. Mas enquanto investigativo é saudável. Você precisa, a própria Bíblia diz, provai os espíritos. Uma profecia que você ouve, uma palavra que você ouve, você precisa colocar aquilo sobre o crivo da palavra de Deus. Então, nesse aspecto é interessante. Agora, a dúvida quanto à insegurança, talvez pela maneira como foi criado, ou porque não está fundamentado na palavra, é como uma casa sem alicerce. No dia da tempestade, essa casa vai permanecer com a dúvida. Mas a casa que foi construída sobre a rocha, um bom alicerce, no dia da tempestade, certeza que ela vai permanecer. Maravilha. Agora, pastor Gilson, essa história, por exemplo, que a pessoa que fica presa no e se, estou pensando aqui naquela expressão comumente utilizada, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido para a direita, tivesse ido para a esquerda, esse tipo de possibilidade que está diante de todos nós passamos por circunstâncias que tivemos que tomar decisões. E se tivéssemos feito diferente? Esse tempo do e se, aí isso não corre um risco de ser, esse e se não corre um risco de ser da pessoa ficar aprisionada nisso? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tomado aquela decisão? E se eu não tivesse dúvida? A pessoa fica presa, ela não vai nem para frente nem para trás, continua ali no e se. Gostaria de ouvir o pastor Gilson. Legal. O pastor Gideone falou algo muito interessante, que é a questão em relação ao medo. O e se é um estágio da dúvida, é um patamar da dúvida, né? E se essa dúvida dele, ele só mudou de patamar, mas a dúvida continua, são estágios. Assim como o vício da droga, ele vai mudando de estágio, só vai aprofundando. Então, quando o pastor Gideone falou a respeito de dúvida e alguns sentimentos, os 4 pilares do ser humano é medo, raiva, tristeza e alegria. Qual é o mais forte desses sentimentos, dessas emoções? O medo ou a raiva? E quando nós começamos analisar, muitas pessoas vão dizer que é o medo. O medo é mais forte. Mas quando você começa a analisar e você vê que a raiva, ela é um dos fatores mais preponderantes do ser humano. É muito simples. O medo, o que ele vai te gerar e o que a raiva vai te gerar. Exemplo, é muito, muito interessante. Quando o seu time está perdendo e você vê o jogador, a expressão dele, eu vou ganhar, essa raiva, entendeu? Essa raiva, ela te impulsiona para a fé. Eu vou conseguir, você ainda não conseguiu. E a fé, o medo não, o medo é o contrário. O medo, ele te impulsiona para trás, gerando o quê? Dúvidas, questionamentos, fracassos, o e se. Tudo esses sentimentos. É quando a raiva, ela equilibrada, ela te impulsiona para cima. Quando você vê o jogador marcando aquele gol, a expressão dele é uma raiva, é aquilo que o senhor falou. Ela te impulsiona para ter a certeza
venci, consegui, né? Então, esses sentimentos que afloram dentro de nós é que nós temos que rever muitas das vezes, que nós somos presos só no medo, e o medo te neutraliza. O medo não te faz chegar a lugar nenhum. Você vai sair do nada, como você disse, você vai circular e sempre não vai ter a certeza que você vai chegar. João 14:1, o próprio Jesus disse, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim? Eu já preparei para vocês lá tudo, na casa do meu pai, né? Ele está afirmando, a morada. Então, fiquem tranquilos, né? Não tenha dúvida que eu estou com vocês. Vai descer o outro, o Espírito Santo vai estar com vocês, então tenham fé. A dúvida era do que? Assim como os discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com Jesus 14 quilômetros. E Jesus perguntando para eles, o que aconteceu? Jesus só queria saber esse sentimento. Ele falou, você não é daqui? O senhor é forasteiro? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram aquele que era a nossa esperança. Quer dizer, uma pessoa sem esperança, ela perde tudo. Uma pessoa sem esperança, ela perde a noção de tudo, né? É que nem um pai de família de manhã, sem emprego, sem nada. Ele fala, e agora o que vai ser da minha vida? Eu não arrumo trabalho, isso e aquilo, papapá. Ele fica desesperançoso e ele não raciocina muitas coisas. Os 2 discípulos, a mesma coisa. Então precisou Jesus entrar na casa deles, partir do pão, foi o que ele conheceu. Quer dizer, a fé voltou. A certeza e a garantia que Jesus não tinha morrido. Quer dizer, a esperança então tem um nome. Esperança não é um sentimento. Esperança é uma pessoa. Essa pessoa chama Jesus Cristo. Então, quando Jesus agora vai ao céu e fala aos discípulos, não turbe o vosso coração, ele está afirmando, não tem dúvida, eu vou voltar para buscar vocês, fiquem firmes, vocês não vão ficar órfãos, tal. Então, ele elimina. E se? E o que será de nós agora? Sabe? Então, uma pessoa sem esperança, ela perde a noção de muitas coisas, e uma delas é a fé. Maravilha, então. Você que está nos acompanhando, tá bom? Aqui através do YouTube. Você também pode acessar nossa página no Facebook. Também temos o nosso canal no Telegram, que está passando para você, onde você fica sabendo qual será o próximo Papo Debate da semana que vem e enviar suas perguntas. Pastor Gideone, ainda falando do IC, de pessoas que ficam presas, não vai nem para frente nem para trás. Pessoas também com a imaturidade emocional e espiritual. O senhor acha, na opinião do senhor, que tem dificuldade em tomar decisões ou tem tomado decisões erradas? Vamos lá. Tentando a vossa colocação. Dizem que para cada escolha que você faz, você perde um outro item. E para cada item perdido, você está ganhando outra. É impossível você, numa escolha, ter todos os resultados. Então, quando você decide, eu quero algo, você está abrindo mão de todas as outras possibilidades. Este e se devia ter feito ou não? Pode acontecer por resultados. Se o resultado for satisfatório, tomei a decisão melhor. Se o resultado não for tão bom, não devia ter tomado essa decisão. Acontece que Deus não vê como o homem vê. Nós, homens, nos movemos por resultados. Existem ganhos que produzem perdas. Mas também existem perdas que produzem ganhos. Então quando toma uma decisão, você não pode pensar nos efeitos colaterais. Você está numa decisão fundamentada na palavra, naquilo que você crê. A Bíblia diz que aquele que come carne, se não come pela fé, ele está condenado. Então, tudo que você for fazer, você faça pela fé. Então, andar de maneira insegura pode ser também uma questão de criação. O jeito que a pessoa foi criada. Ela foi criada num lar, num ambiente inseguro. Pais e mães inseguros, um casamento dos seus pais inseguro, uma família insegura em todos os aspectos, insegura espiritualmente, insegura emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Isso gera na criança uma insegurança que mais tarde, na sua fase adulta, ela vai se refletir. Agora, a segurança do ser humano está em Deus. A Bíblia diz
crede no Senhor, o vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a segurança real, ela está em Deus. E todas as decisões devem ser tomadas, sim, fundamentadas na palavra de Deus. A própria fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas olha que curioso, pensa-se que a dúvida é o contrário da fé e que a fé é antagônica, é o combatente da dúvida. Na verdade, o que ameaça a fé não é a dúvida, é o medo. Quando chegaram para Jairo e disseram para ele, olha, sua filha morreu, não importunes mais o mestre, Jesus não virou para ele e disse assim, olha, tenha fé. Não temas, não tenha medo, crê somente. Aí sim, Jesus diz, continua naquilo que você acredita. Então, o medo anula a fé. E muitas vezes, essa dúvida, como eu disse, ela não é investigativa, ela é fruto de uma insegurança emocional e do próprio medo. O medo é uma fé reversa. O medo é o famoso gol contra. Você usa a sua capacidade contra si mesmo. Agora, no quesito decisões, por que as pessoas elas temem tomar decisões e depois ficam pensando, tomei a decisão correta? A palavra decisão, né, com a preposição de, mais a palavra cisão. Cisão significa rompimento. Então, decisão é você romper com alguma coisa. E o ser humano é egoísta. Eu quero tudo para mim. Eu quero todas as coisas. E a vida não é assim. A felicidade está no desapego e não no apego. Então, quando a pessoa vai tomar decisão, por que ela fica nesta, entre aspas, dúvida? Não é porque qual é o certo, qual é o errado. Porque a vida, ela não pode ser fundamentada no certo ou errado. O certo e o errado é relativo. Isso é relativo, muito relativo. É a concepção do belo e do feio. O que é feio, o que é bonito. Isso é muito relativo. Por isso que nós devemos atentar para aquilo que Deus tem para nós. Deus fala conosco através de sonhos, da sua palavra, através do universo. O universo conspira a nosso favor. Aí sim, eu vou tomar uma decisão. Eu vou romper. Você vai romper com o quê? Para quê? Quais serão os resultados? Não importa. E antes de começar, eu estava falando com o pastor Gilson. Nós estamos no finalmente de uma reforma. Quando você calcula uma reforma, por exemplo, você calcula bem. Você não sabe o que vai encontrar. Você não sabe as dificuldades e o que vai acontecer. E você, não é que você é incapaz, você fica diante de uma realidade que você tem que não é matar a bola no peito. Não é uma ciência exata, né? Não é. Então, os resultados são diferentes daquilo que nós esperávamos. A vida não é uma linha reta. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem faz plano. O que é o plano? É uma linha reta. Planinhos. Bom fosse, né? Agora, por que essas dificuldades, essas dúvidas acontecem? Até mesmo essa busca pelas escolhas. Essas dificuldades, elas forjam o nosso caráter e a nossa própria fé. Quando alguém vai numa academia e vai malhar o seu físico, tonificar, precisa botar o contrapeso, precisa da resistência. Ninguém sobe numa esteira para ficar andando na planície. Você bota a carga, empina a esteira e trabalha. Então, eu vejo que quando essas dificuldades aparecem, não é para a nossa destruição. É para você se melhorar. Agora, se a tua mente for negativa, tudo que isso sobrevier, você verá de maneira negativa. Se a tua mente for positiva, então, dessa maneira, como diz Jesus, que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas, né? Agora, quanto às escolhas, Mauro, elas são importantes pelo seguinte, são elas que determinam a nossa colheita. A palavra escolha vem da mesma raiz etimológica da palavra colheita. Então, aquilo que eu escolho é o que eu vou colher. É muito importante, então, quando tomar decisões, crer em Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, mas tem que acreditar em si mesmo também. A Bíblia diz que você está apto para receber quando você acredita em si mesmo. Então, você precisa acreditar em si mesmo. Acho que essa é uma das dificuldades do ser humano. Sim. Ficar muito refém da opinião pública ou das opiniões alheias. Então, acreditar em si mesmo, e, acima de tudo, acreditar em Deus. E resultados? Você fazendo a coisa certa, você vai às vezes ter resultados difíceis. Fazendo a coisa errada, é possível você às vezes ter resultados satisfatórios, porque o mundo não se prende ao certo e errado. Tá? Então é muito importante fazer esta leitura, e eu vejo de maneira
altruísta a questão de resultados, mesmo quando eles são negativos. Eu penso que os fracassos são eles que nos preparam para o sucesso, são as derrotas que nos preparam para as novas vitórias, são os desacertos, os erros que nos preparam para os novos acertos. Assim, tomando decisões, uma hora tu acerta, outra hora tu acha que errou, mas a vida é feita dessa maneira, é caindo e se levantando que a gente chega lá. Eu tenho, aproveitando um gancho, tem uma frase que eu gosto muito, que decisões mudam destino. Sim. E a dúvida é um desses fatores preponderantes para o destino não ser mudado. Tem pessoas que ela não consegue, por causa da dúvida, enxergar, falar, eu preciso mudar. E um grande filósofo disse, uma frase que eu também gosto muito, tudo que eu preciso está aqui dentro de mim. Se eu tenho Deus dentro de mim, tem tudo aí. Falta mais nada. Ele né? vai me ajudar a tomar as decisões. Sim. Né? É quando Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, então tudo que eu faço por direção dele. Peço orientação a ele e para mim poder tomar as decisões, e essas decisões vão me levar. Olha que interessante. Certa vez eu perguntei para um profissional da beleza, né? Um salão de beleza, Sim. que geralmente em finais de semana são muito movimentados, porque as noivas que se preparam, as mulheres que vão para as festas, enfim. Sim. E como os pastores celebram o casamento, então uma curiosidade. Estava batendo papo, conversando. Qual é o assunto das noivas? Hoje a maioria dos centros de beleza, a moça sai dali pronta já para a cerimônia, Sim, né? sim. O que elas dizem, o que elas falam, enfim. Essa pergunta também foi sobre mulher e homem, mas enfim, a pessoa que me respondeu é o seguinte, olha, a maioria chora. Olha, que emoção. Eu falei, não, dúvida, não sabe se estão fazendo a coisa certa. Então eu vou dizer uma coisa para vocês comparar com isso. Olha que interessante, a pessoa está para iniciar uma família, iniciar a vida, e não sabe se está fazendo a coisa certa, porque realmente decisões mudam o rumo das coisas. Pessoas, né, tendem, pegando o gancho do casamento, elas se casam porque elas amam, porque elas se apaixonam. E claro que não pode faltar o amor, não pode faltar essa química da paixão, mas as pessoas se esquecem para tudo, seja para decidir um passo desse, uma decisão profissional, comercial, uma decisão espiritual até. A Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. O árbitro não é o que define a partida. Então, o que vai definir as suas escolhas, as suas decisões? A paz de Cristo. É a paz do coração. Como a Bíblia também disse, que a paz de Deus excede todo entendimento. A gente quer, por A mais B, uma prova que confirma as nossas decisões. E aí a gente vai para um racionalismo. Não que você não tem que ter razão, claro. Mas aí fica muito no campo do certo e errado. Quando Deus diz para o primeiro homem, Adão, não coma desse fruto, o fruto proibido era da árvore da ciência do bem e do mal. O bem e o mal corresponde ao certo e errado. Então ele não tinha que entrar nesta razão humana. Ele era muito conectado com Deus e com o seu inconsciente, né? Há uma corrente que imagina que o inconsciente é o paraíso, porque se você pegar a tradução da palavra paraíso, é pomar da realidade. Então onde está a nossa realidade? Dentro de você. No seu inconsciente. Lá está realmente as suas verdades. Agora, olha que interessante. O certo e errado é relativo, o bem e o mal é relativo. Né? Se você tomar café, faz bem para você. Se você tomar café, às vezes faz mal para ti. Sim. Olha como que o certo e errado é relativo, né? O feio e o bonito é muito relativo, mas a verdade não. A verdade ela é absoluta. Por isso que Jesus diz, conheça a verdade e ela te libertará. Então, qual é a sua verdade? Esse ponto de partida que as pessoas podem e devem ter. Então, se a paz excede todo entendimento, olha, a minha razão veio até aqui. Meu entendimento veio até aqui. Mas eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. Ou então eu estou certo no que a minha razão está indicando. Mas a nossa mente é sabotadora, o nosso coração é sabotador. Aí entra a paz. Paz de Cristo. Então você entra numa sintonia, você sente a leveza, aquilo já não é mais pesado para você. Então eu penso que o ser humano, ele pode muito atentar para essa questão, esse feeling, o quanto Deus está, né, nesse negócio. Porque a gente vai muito o que eu quero, estou sentindo, mas você basear a vida no que eu estou sentindo é um perigo, né? Hoje tu sente, amanhã tu não sente. Então, mas naquilo que o quanto Deus está presente nas decisões, na escolha, na fé que você está interagindo, o quanto Deus está ali. Isso é muito importante.
A dúvida metódica, ela fala exatamente sobre isso. É o descarte da verdade. Pô, mas como que eu vou descartar a verdade? Tem coisa que é verdade para mim, pode não ser para você. Mas a verdade absoluta, ela é que prevalece. Sim. Né? Então tem pessoas, como o pastor disse, tem coisas que é bom para mim e para Deus. Exatamente. Então eu descarto a minha, eu fico com a dele. Sim, sim. Que é a paz. É a paz. A verdade do ponto de vista humano e filosófico, ela é relativa. Sem dúvida alguma. Mas interessante a gente entender isso, né? A verdade, ela se traduz como realidade. A realidade humana, ela não é definitiva. Por isso, mesmo diante de uma circunstância, e a gente não está só com peneira, então você tem que encarar a realidade como ela é. Você não pode ser inocente a ponto. Mas é aí que entra a fé e a certeza que eu tenho uma realidade, ela não é definitiva, e eu posso alterar essa realidade. Daí entra postura, fé, certezas, e você vai... Porque a gente enxerga daqui para lá, chegar para frente, né? Deus de maneira diferente, é do futuro para cá. Então, olha só, que loucura, né? É verdade. Se a gente entender, porque Deus é atemporal, ele transcende. Então, se você compreender essa dimensão, você sai dessa via onde dúvidas, medo, insegurança, coisa que hoje sabota muitas pessoas, sabota a felicidade. Então, realmente vencer isso, né? Quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado? Como conviver com a incerteza que algo poderia ter dado certo? E quando bate o arrependimento, qual o segredo para uma vida de escolhas corretas? O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso? Você que está acompanhando o Papo Debate viu que aqui hoje só tem fera, né? Pastores, eu fiquei imaginando aqui o seguinte. Imagine a hipótese de uma conversa entre o conhecido jovem rico e o nosso irmão Zaqueu, ambos falando sobre a vida, falando sobre o passado, presente, futuro e escolhas. Cada um dos dois teve a oportunidade de estar com Cristo. Os dois tiveram a oportunidade de interagir com Ele. Os dois tinham algum tipo de vínculo financeiro, tinham dinheiro ali envolvido. Ambos tiveram a oportunidade de serem acolhidos, mas tomaram decisões que estabeleceram as suas escolhas. Só que um abriu mão do dinheiro e o outro não abriu mão do dinheiro, mas abriu a mão de Jesus. Pastor Gilson. São escolhas. Aquilo que o pastor Gideone diz. Nós temos dentro de nós tudo isso. E um dos campos que mais o inimigo das nossas vidas tem trabalhado, que é a mente, né? Primeiro, o campo de batalha é a mente. Depois que desceu pro coração, aí a história já é outra. Mas o alvo principal dele é isso, é gerar essa dúvida. É criar esse sentimento de que você está errado. Escolha é algo pessoal. Você que decide que caminho tomar. Então, nós vemos tantos outros personagens bíblicos que tiveram a mesma oportunidade. Os dois ladrões na cruz. A distância de tanto de um quanto do outro, para Jesus era a mesma. E um decidiu por Jesus. Outro não. Né? Então, escolha muda destino. Decisões mudam destino. Então, esse campo de batalha, uma mente fértil, ela vai entender, vai fazer você analisar para sanar essas dúvidas e aí você tomar uma decisão. Por isso, no início, a gente comentou a respeito disso, né? É você fazer as suas escolhas e decisões. A dúvida é um fator legal que te faz refletir. Às vezes, pela emoção, você toma uma decisão sem pensar. Né? Aí pode causar um monte de coisa, escolhi errado, porque eu estava emocionado, porque isso, porque aquilo, em todas as áreas da nossa vida, né? Eu casei porque eu gostava dela, que era bonitinha, mas não olhou os outros requisitos, que tinha um corpinho isso, tinha um corpinho aquilo. Então, o fator dúvida aí é muito bom para que nós venhamos refletir e tomar nossa decisão.
E o fator mais negativo é que o inimigo, sabendo disso, ele vai bombardear a sua mente para que você venha tomar decisões não optando pelo bem, ou não optando por Jesus. A questão tanto do ladrão quanto dos meninos ricos aí. Um preferiu, meu Deus vai ser um mamão, Deus do dinheiro, eu não vou deixar meu dinheiro para seguir Jesus, né? E o outro não, o outro abriu mão e seguiu Jesus. Aí lá na frente você vê a decisão de cada um, qual foi a melhor. É isso, hoje nós tomamos decisões. Eu quando voltei para Jesus, toda a minha vida dentro da igreja, criado, e um dia eu decidi sair e conhecer o mundo, quebrei a cara, todo mundo conhece muito do meu testemunho. E quando eu voltei para Jesus, eu tinha perdido todos os meus bens. Pancada, perdi 100 funcionários, perdi ônibus, caminhão, as coisas todas, tal. E o que mais vinha na minha mente era isso. Quando você tava lá, você tinha tudo. Foi pra igreja, perdi tudo. E aí, o Espírito Santo, aquele que me ajuda, né? O meu ajudador, ele sempre falava ao meu coração: você ainda tem a opção. E eu sempre tinha no meu coração: pode acontecer o que acontecer, mas de Jesus eu não largo. Essa foi a questão, assim como foi a de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Na hora certa ele vai se levantar a meu favor e tá tudo certo. Sabe? Você ter essa convicção de quem te chamou é fiel para fazer você crescer, prosperar e chegar ao céu. Então esse campo da dúvida é uma dos campos mais férteis onde Satanás quer bombardear para que a pessoa não prossiga, que ela sempre volte atrás. Maravilha. Pastores, eu tenho aqui um relato, qual gostaria de ouvir a resposta de vocês. Uma pessoa nos enviou assim: no passado eu fiz um aborto, fiz uma escolha pelo aborto, fiz uma escolha errada. Eu sei que Deus já me tratou sobre isso, mas ainda sofro muito. Uma outra pessoa também disse assim: se eu tivesse me empenhado mais, será que Deus teria me ajudado a não ter dado o desfecho de morte da vida do meu filho? Esta mãe aqui, pastor, ela está sofrendo, porque ela disse: se eu tivesse buscado a Deus, eu acredito que meu filho não teria morrido. Diz essa mãe presa no ESI. E se eu tivesse buscado a Deus, pastor Gideon? Essa questão eu acho que não está ligada propriamente à dúvida, ao tema proposto aqui. Está ligado mais ao perdão. Todo ser humano é passivo de erros, quedas. Todo erro tem sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. E nem sempre, embora Deus perdoando, você se livra da consequência, porque assumir as consequências é um ato de responsabilidade. É importante saber que aquilo que nós fazemos, nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós realizamos. Mas, diante da sua colocação, dar uma palavra para essa pessoa, uma palavra de alento, ela precisa se perdoar. Se ela entende que Deus já a perdoou, se ela entende pela palavra de Deus que hoje a sua maturidade, hoje suas emoções, o seu comportamento é diferente, porque o arrependimento não é remorso. Às vezes as pessoas confundem muito o arrependimento com o remorso. O remorso é um lamento pelo resultado o chute que não deu certo o gol. Bateu na trave, mas não entrou. O arrependimento não tem nada a ver com o resultado. O arrependimento é a consciência de que sou um pecador, por isso eu pequei. Nós não somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Então esta consciência da sua humanidade e o quanto nós precisamos de Deus, grandes e pequenos. Então eu penso que está ligado mais à questão do perdão, perdoar a si mesmo. Aí entra o desprendimento, a ilustração bíblica que você usou, o pastor comentou. Olha, interessante, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, fala do mancebo de qualidade, que se apegou a um bem material. E no capítulo 19 fala de Zaqueu, que abriu mão. Não há nenhum problema em você fazer conquistas na vida. E você tem uma tradução na Bíblia, o problema as pessoas interpretam às vezes de maneira errônea. Quando olha, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se converter.
Na verdade, a tradução correta é materialista. Não há nenhum problema em ser rico. Eu torço para que as pessoas enriqueçam com saúde, com a graça de Cristo, com a paz, que se enriqueçam profissionalmente, financeiramente. É o que nós queremos para o nosso país. Um país onde a população enriquece, isso é verdadeira justiça social e ninguém fica refém das manipulações políticas. Mas, voltando ao texto, quando Jesus diz para o jovem de qualidade que já era um cumpridor da lei, mas Cristo ele enxerga a lei, ele enxerga o coração. Vendo que você tem, na verdade Cristo não estava nem aí porque o rapaz tinha deixado de ter, tanto que ele disse, eu dei aos pobres. Na verdade é o seguinte, o problema é o apego. Às vezes o apego de uma pessoa não é o dinheiro, mas é um objeto, é uma amizade ilícita, um relacionamento ilícito. Então, porque ninguém pode abraçar ao Senhor Jesus se você não abrir os braços. A Bíblia diz que esse rapaz foi embora de cabeça baixa e triste para falar de Jesus, mas Zaqueu desceu da árvore e abraçou gostoso, com alegria, olha, abraçou Jesus. Então, quando você abraça, você tem que se despojar do que você carrega. Então, para abraçar Jesus, você tem que ser despojado. Não significa que você não pode ter suas conquistas. Pode e deve. E torcemos. Com certeza. Nós ensinamos as pessoas a lutarem e a conseguir. Você tem que, Deus abençoa. Deus multiplica. Deus fala, mas você tem que pegar no cabo da enxada, meu irmão. Você tem que ralar, você tem que ter inteligência, tem que administrar, você tem que investir corretamente. Você não pode fazer negócio errado. Então a vida é assim. Você tem que estudar, se informar, ler bastante, né? Enfim. E filtrar, né? Também tudo que se ouve. Você tem que. O café é gostoso, mas se você não filtrar, fica impossível você tomá-lo. Né? Então, Mauro, e aos amigos que estão nos assistindo, nesse caso específico que você coloca, eu acho que é mais uma questão de auto-perdão. De se perdoar. Claro, é crime, é pecado, não é correto. Né? Uma prática dessa, mas seja para qualquer tipo de pecado, para qualquer tipo de ação. Você tem que se perdoar. E qual é o verdadeiro perdão? É quando há arrependimento. O arrependimento é mudança de mentalidade. Antes eu pensava assim, por isso agia assado. Agora eu penso assim, porque os pensamentos determinam os sentimentos e os sentimentos determinam as nossas ações. Então arrependimento é isso, é mudança, é transformação, né? Vem de metanoia, transformação, essa coisa toda. Então acho que nesse aspecto aí é mais a questão do perdão e vale a pena ela congregar numa igreja mais próxima da Bíblia. Né? A gente, antigamente, pastor Jesus falava, procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje eu mudei meu discurso assim, hoje procura uma igreja mais perto da Bíblia. Então, naturalmente, precisa de um acompanhamento. Também eu acho legal, bacana, quando você encontra um profissional equilibrado, preparado, maduro para isso, boas terapias. São ferramentas que Deus deixou aqui na Terra para o homem, o ser humano utilizar e ser beneficiado. Então eu vejo que é saudável um acompanhamento pastoral, se a pessoa entregar a vida dela a Jesus e receber o perdão de Cristo, né? Receber o perdão, você tem que, porque um presente você tem que receber o presente. Se você não recebe, você não utiliza. Então receber o perdão de Cristo é um presente na vida do ser humano. Desfrutar dele, né? Sim. Aí sim, você cura as inseguranças, os fantasmas que assustam, o medo. Aí a pessoa fica assertiva, ela fica objetiva, corajosa, firme, né? É isso daí. Então tudo isso que nós estamos falando é a falta de firmeza. Essa firmeza, ela está em Cristo. A parábola que Jesus contou, né, de 2 homens que construíram cada uma casa. Um fez sobre a rocha, outro sobre a areia. A areia representa os fundamentos humanos, filosóficos. A rocha representa a eternidade, Cristo. Ambas as casas foram construídas e submetidas à tempestade. Sobre a areia caiu, sobre a rocha permaneceu. Firmeza tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Gilson? Quando o próprio, só emendando, quando o próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. É isso. O mundo está aí. As areias, os areais estão aí. Mas existe a roça, que você pode escolher onde você quer fundamentar, né? E existe a lei da semeadura, consequência das suas decisões. Davi foi um grande aí,
é um grande exemplo de tudo isso. Não adiantou ele se vestir de saco, colocar a cara no pó, vai perder o filho, né? Por causa do quê? Por causa dos seus erros. Então, a lei da semeadura, essa ninguém foge. Se você planta, você vai colher. O importante é você não ficar prostrado diante dela. É você aceitar isso e caminhar para frente. Vou usar aqui um exemplo, pastor. Quanto tempo a pessoa perde tempo escolhendo a roupa para ela se vestir? Ela perde tempo escolhendo a roupa que vai se vestir. Porque ela tem roupa para escolher. Se ela não tivesse roupa para escolher, ela não perderia tanto tempo. Eu fui dar uma pesquisada e parece que alguns caras trilionários, exemplo, o Mark Zuckerberg e o nosso finado Steve Jobs, eles usavam a mesma roupa. Os trilionários usavam a mesma roupa. Não perdiam tempo escolhendo roupa. É lógico, usavam a mesma roupa sim, parecida, calça jeans durante a semana inteira, camiseta preta durante a semana inteira. E as pessoas começaram a estudar esse assunto, num artigo que eu comecei a ler, para identificar como que isso pode, porque pessoas com tantos recursos usam as mesmas roupas. Aí você sabe que os americanos adotaram isso e criaram uma tese dentro desse comportamento. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram a 9 razões para que isso tenha acontecido. Primeiro, menos decisões na hora de ficar escolhendo uma roupa. Segundo, menos decisões, com isso a pessoa ganha mais tempo, menos estresse, mantém um bom nível de energia, cria uma imagem icônica, ela fica bem, ela tem menos despesas, ela fica mais organizada e, segundo até uma determinada perspectiva, a pessoa tem mais paz. Então fica aqui essa questão que envolve as roupas como exemplo. Quantas vezes você já se deparou com a dúvida: com que roupa eu vou? Quantas meninas que estão nos acompanhando aqui agora perderam muito tempo perguntando, discutindo, experimentando com que roupa eu vou? É só um exemplo para a gente pensar o quanto a gente perde tempo, porque a gente tem muitas opções, o que ajuda a gente a perder menos tempo e ajuda a gente a escolher melhor, seja qual for a decisão. Como assim? Só para você entender. Com que roupa eu vou ou o que eu vou fazer na minha vida? Você tem que parar e tomar uma decisão. Você está ouvindo o Papo Debate. Participe pelo WhatsApp 16 98867 0921. Papo da Hora. Notícias, entrevistas, debates, informações. Seu podcast de todos os sábados às 19h30. Maravilha. Um relato, a pessoa diz assim: pastores, para mim existe diferença entre consequência e preço. Toda escolha tem preço, mesmo sendo uma escolha certa, mas a escolha errada, essa tem consequência. Deus pode interferir diretamente nas nossas escolhas? Olha, Mauro, há casos e casos, né? Eu entendo que o nosso direito de escolha, Deus respeita, porque a escolha é nossa. Agora, em certas situações, Deus intervém, sim. Eu entendo que em muitos relatos da Bíblia, Deus veio intervir porque ele sabia. Pedro é um dos grandes exemplos. Quando Satanás falou, deixa eu peneirar ele, Deus falou, não, eu intervi aqui na vida de Pedro porque Pedro não está pronto. Então tem coisas que Deus vem intervir, sim, para que a consequência não seja uma tragédia, não seja catastrófica. Eu entendo que ele intervém, sim. Pastor Gideone? A nossa vida pertence a Deus. Embora nós somos livres para fazer escolhas,
mas como o apóstolo Paulo dizia, eu servo do Senhor. A partir do momento que você se coloca como servo de Deus, já não é mais a sua vontade que impera, é a vontade do Senhor. E então, nesse aspecto, Deus ele pode intervir, até porque, como diz o salmista, Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então ele conhece a nossa humanidade e até onde nós nos perderíamos ou não. E Deus ele tem projetos, Deus tem missão, Deus tem propósito para a nossa vida. E se alguma coisa pode amanhã nos tirar do propósito, Deus ele pode intervir sim. Então daquilo de repente que você não se livra, Deus arranca de você. Daquilo que você não resolve, a vida chega do jeito dela e resolve e não pede licença. Aí, a nomenclatura vai a gosto, se consequência, se preço, se efeito colateral, cada um administra o resultado, né? Vamos chamar assim, para cada situação. Então, eu penso que Deus, ele pode sim, acho que cada um pode testemunhar de momentos que Deus não interviu e você foi com a cara, a coragem, deu o que deu, e outras vezes que Deus botou o pé, opa, aqui não. Às vezes é a questão de Jonas também, né? É a permissão, a vontade permissiva e não permissiva. Sim, sim. Né? Ó, minha vontade é que você fosse para Nínive, mas você quer quebrar a cara? Então vai. Mas eu quero que você vá para lá. Não adianta você fugir, que eu vou ter que criar uma situação para você voltar. Exatamente. Então, essa vontade de Deus aí é uma intervenção. Né? Dentro do propósito dele. Uma coisa muito interessante, Mauro, pastor, então, que eu vejo um retrato das pessoas no dia de hoje. A maioria das pessoas, elas vão ter no seu contato com religião, com igrejas e etc. Com todo respeito, mas eu preciso fazer uma colocação. As pessoas precisam fundamentar suas vidas na palavra. É mais... É comum, talvez, é mais fácil, caminho mais fácil, arrumar alguém que fala por mim. Fala pro profeta, diga alguma coisa para mim, conselheiro, meu amigo, minha amiga, meu compadre, minha comadre. Sim. E as pessoas não nem por mal, até porque quer ajudar, acaba falando. Eu vejo isso de maneira perigosa. Por quê? Você fez uma pergunta em como ouvir a voz de Deus? É aí que tá o negócio. Por que a pessoa fica correndo lá, pastor, fala para mim, profeta, diga uma coisa, o meu amigo diga outra, e vai ter um movimento aqui, um movimento lá. Então preste atenção, você que está nos assistindo, ouça isso aqui, é muito importante. O profeta Elias, em algum momento ele precisava ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus indica direção. Voz paterna indica direção. Então, veio o vento, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. São eventos externos, impactantes, estrondosos, um show de pirotecnia. E tem pessoas que buscam isso às vezes, mas lamentavelmente vão continuar em dúvidas e rodando em círculo. Quando foi que o profeta ouviu Deus? Na brisa suave, a voz de dentro. Silêncio. Então você tem que dar um cala-boca para a ansiedade, para o estresse, para as vozes, para a sua própria mente que te assalta. Você tem que dizer como Cristo: cala-te vento e aquieta-te mar. E a pior tempestade ela acontece dentro de nós, seres humanos. Então é o seguinte, eu quero ouvir Deus. E às vezes, por que tu fica querendo ouvir pessoas? Tá querendo andar de muleta. Então, joga essa muleta e anda com as tuas próprias pernas e vai ouvir Jesus. E aí você vai ter certeza daquilo que você precisa na sua vida. Ser aguerrido, ser assertivo. E alguns vão aplaudir, outros não vão te aplaudir. Não interessa. Você não está para dar espetáculo. Você não está para dar um show. O show é assim, né? O show é bom quando você aplaude. Se não aplaudiu, o show foi péssimo. Não foi legal. Mas você não está para dar um show. Sim. Você está aqui para viver. Então, cada um construa a sua história, pega o seu rumo, caminhe e vá ouvindo Deus. Porque quando Deus chamou o patriarca Abraão, olha o que Deus diz: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu tudo de mão beijada, toma o mapa, toma o GPS, acessa aí, vai lá e fica te esperando lá. Não, meu irmão. Em cada passo você vai ter que me ouvir, ó. Em cada passo, cada caminhada você vai ter que estar atento comigo. E é isso. E as pessoas têm essa responsabilidade de sintonizar-se melhor com Deus e ouvir Deus. Eu brinco sempre pregando. Quando eu começo, geralmente alguma igreja que eu não fui ou eu vou pela primeira vez, eu costumo dizer, eu sou bem tranquilo nas minhas mensagens.
eu gosto de brincar, eu gosto... Enfim. E aí eu digo... Tem uma brincadeira que eu faço que... Geralmente, quando o pregador começa a ministrar, já se cantou louvores, ouviu testemunho, já se ouviu muitas coisas. E quando você entra na igreja, Deus já fala com você através dos louvores, Deus já fala com você de várias formas, né? Porque Deus tem isso, Ele tem várias formas, né, de se apresentar ao homem, para que o homem venha ter essa... E eu brinco, quando eu começo, eu falo assim, você já ouviu Deus falando hoje aqui? Aí todo mundo, eu já ouvi, né? Tal, e eu falei, como é a voz de Deus? Se você ouviu, então você sabe como é. Aí todo mundo silencia, porque eu falo, opa, peraí, eu disse que eu ouvi. E como você ouviu? Aí eu falo exatamente isso. Que a voz de Deus, ela é exatamente como é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é exatamente igual à minha voz. A voz de Deus, ela é exatamente igual à sua voz, pastor. Igual à voz do Mauro. A voz de Deus é igual à voz de todo mundo. Sim. Por quê? Porque quando Samuel estava servindo a Eli, Deus chegou nele e disse assim, Samuel, Samuel. Aí ele saiu correndo, foi lá no sacerdote Eli, o senhor me chamou? Sim. Ele não conhecia. Então a voz de Deus parecia com a voz do sacerdote. Sim. Na terceira vez, ele falou, olha, quando você ouvir essa voz tal, você diz, eis-me aqui e tal. Só que aí, essa é uma das formas de Deus falar. Mas, camarada ia indo com uma jumentinha lá, que ele tinha aprontado uma, e Deus falou assim, eu pego esse camarada no meio do caminho. E ele começou a espancar a jumenta, né? Tô falando de Balaão. E Deus usou a boca da jumenta para falar com ele. Olha que coisa interessante. Sim. São as formas de Deus ter um contato com o homem. E aí eu brinco. Você já pensou? A hora que você for colocar a comidinha pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, e sair da boca do gatinho assim diz o Senhor. Né? Como que você vai ficar? Por quê? Porque das vezes Deus já usou a sua voz para falar com a pessoa. Das vezes Deus já usou o profeta para falar com a pessoa e a pessoa não dá ouvido. Das vezes Deus já usou o cantor para falar com ela. Deus já usou tantas pessoas e ela não parou para ouvir. Ela não quer ouvir. Ela quer ouvir aquilo que lhe agrada o coração. Aí fica procurando, né, vozes para falar para ela. E quando Deus faz isso é porque eu preciso falar com você. Eu preciso. Então ele vai achar uma forma. Não sei se vai ser através do gatinho, do cachorrinho, mas que ele te ama e ele vai falar com você. Pronto. Ou é muito Deus falando, ou interna, né, pastor? Tá maluco, né? Mas interessante, a voz de Deus, ela gera paz. Ela gera certeza. Ela aponta caminho. A voz de Deus, ela te direciona, te impulsiona. E Deus não é Deus de confusão. Sim. Isso que é certeza. Deus não é Deus de confusão. Fala, Ele confirma. Então é muito importante. E onde que Deus fala? Na palavra. A maior profecia. É a palavra. Então, a minha dica aqui para quem está nos acompanhando é leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A maior profecia. Maravilha. Já chegando nos momentos finais, pastor, ainda sobre aquela pergunta, Deus pode interferir diretamente nas nossas escolhas? Em Atos, capítulo 16, é uma passagem bem conhecida, quando o apóstolo Paulo, praticamente 16, versículo 6, eles viajavam pela região de Frígia e da Galáxia, por terem sido proibidos pelo Espírito Santo de anunciar a mensagem na província da Ásia. Tem duas intervenções nessa passagem, aqui claras, ou duas interferências, usem a expressão que acharem devida para esse caso, mas que eles tinham um plano claro, tinham estruturas, tinham todas as possibilidades, mas foram impedidos. Sabemos por quê? Porque estamos lendo o texto bíblico, estamos no capítulo 16 e tem mais textos na sequência, mas já conseguimos entender o motivo. Mas quem está vivendo a história não sabe o que vai acontecer. Aí você tem a dependência. Então, que postura teve Paulo diante da intervenção? Enfrentou? Eu sei o que eu faço? Deixa comigo. Eu estou sentindo o coração.
A minha intuição diz que a luta é grande, mas a vitória é maior ainda. Poderia Paulo estar falando isso, né? Mas a questão é que nessa passagem tivemos essa intervenção do Espírito Santo. Os pastores podem concordar ou não, trazendo para a nossa realidade, né? Na realidade de hoje. Os pastores já deixaram bem claro, cada um a sua opinião. As pessoas na nossa atualidade têm escutado a voz do Espírito Santo? Pastor com muita experiência, pastoreando, vendo, também cuidando. O pastor tem visto que a dificuldade das pessoas em ouvir a voz de Deus, é lógico que isso é singular, é a pessoa com Deus. Mas o pastor nota que as pessoas têm dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, não vai por esse caminho, mas vai por esse. Tem aumentado ou diminuído? Pastor, olha, cada pastor cuida do seu rebanho, e qual é nosso dever? Treinar esse rebanho, edificar esse rebanho, essas ovelhas, essas pessoas, e entendendo que é como uma casa de vários filhos. É o mesmo pai, minha mãe, mas cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, suas necessidades. Então você vai ali, especificamente, educando. E na igreja não é diferente. Então eu imagino que quem busca a Deus, a Bíblia fala aquele que busca encontra, ele acha. Então quem busca a Deus, por mais que por algum momento, será coisa da minha cabeça? O que será que está acontecendo? Por que Deus está deixando isso acontecer? Ou Deus está nesse negócio? Não, por mais que às vezes aí a gente volta no início do programa, que é a dúvida investigativa. Por mais que ele tenta ali compreender o que está acontecendo, mas ele está sendo impulsionado, ele sabe que a voz suprema é a voz de Deus. Como já citei aqui no início, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então ele vai entender, se tiver a compreensão, a maturidade, e o que prevalece é a vontade de Deus, então ele se submete à suprema vontade de Deus. Mas enquanto está acontecendo, irmão, tem coisas que nós vamos entender da nossa vida depois que passa. No momento que você está na prova, você está na sobrevivência, você está na guerra. Está lutando, você está procurando sobreviver. E na guerra a gente erra, a gente acerta, cai, levanta, se suja, toma banho, se limpa. Mas a guerra ela é catastrófica. Então você está, às vezes, numa guerra emocional, espiritual, você está numa batalha. Quando é que você compreende? De repente, depois que aquilo cessa, aí você senta, aí vem aqui a maturidade, a sabedoria, a reflexão. Puxa, olha lá. Deus trabalhou assim, fez essa. Agora estou entendendo, porque no momento da prova, você não entende. Você acha que Deus te abandonou? Se você não tiver firmeza na palavra, o diabo te acusa do seu passado, dos seus erros. Aí você vira uma coxa de retalho, porque você ouve pitaco para todo quanto é lado. Então eu aconselho o seguinte: quando você não estiver entendendo nada, orou a Deus, está fazendo o dever de casa. Se não está entendendo, porque não chegou o tempo ainda. Amanhã tu vai entender. Tem coisas que nós não entendemos até hoje e vamos entender quando chegar no céu. Se ele quiser explicar. Tem essa. Então a gente tem que dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Então, claro que Deus não nos trata como débeis. Deus nos trata com inteligência. Mas aí vai do quanto nós nos despojamos, nos entregamos. Ora, eu imagino, é muito pessoal isso, que na hora da luta, que é muito comum para nós pastores, pegam alguém em conflito. Eu sento para dar um aconselhamento. Por mais que eu tenha um vínculo espiritual, emocional com aquela pessoa, acompanha, minha ovelha, então eu quero o bem dela, assim, bem de todos. Sim. Mas eu tenho uma responsabilidade sobre ela, mas eu estou aqui do outro lado. Eu não estou no front como ela está. Então a pessoa ela tem que ter a seguinte compreensão: na hora da guerra, ela não vai entender muita coisa. Na hora do seu conflito, do seu problema, e depois virá a lucidez, ela vai compreendendo o que está acontecendo. Davi disse isso no Salmo 23. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A sua vara e o seu cajado me consolam. O vale era lugar de combate. Tipo aqui, ó. Eu não vou deixar o medo me dominar. Eu tô aqui no combate, a vara dele, o cajado me consola. Ou seja, ele sabe o que faz, ele tá no controle, e depois eu entendo que tá tudo certo, resolvido. A própria Bíblia diz, e nos orienta, como ele diz, que a maior profecia é a palavra. Sim. Né? O salmista diz,
a tua palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Né? E nessa turbulência aí, baixa o farol. Você olha numa estrada aí e fala assim, ó, sob a neblina, não liga o farol alto não, abaixa. Se não, na emoção, eu quero chegar rápido, e vai acontecer um acidente. Ah, mas eu tô com a lâmpada. Não, mas vai acontecer um acidente. Há momentos que são estratégias de Deus. Vai devagar, é hora de acelerar, não é hora de parar. E às vezes parar também não é sinal de fraqueza, não. É você refletir. Baixa a poeira, olha, bom, caminha aqui, eu vou. No meio da turbulência ele vai vir. Uma passagem interessante. Quando Josafá foi desafiado, o rei de Josafá, pelos amonitas, moabitas, da montanha de Seir. O povo desesperado, tão desesperado que botou todo mundo para jejuar, até os animais para jejuar. Na hora da guerra você não tem que jejuar, você tem que estar forte, se alimentado para você ir para a batalha. E aquele desespero todo, aí Deus interviu. Parai, tá em pé, mantenha a postura, amanhã vocês vão sair em encontro. Aí Deus deu uma estratégia, ordenou os cantores, os músicos para puxar a fila, o povo começou a louvar e o louvor contagia. Sim. É que foi contagiando e aí Deus preparou uma situação e os inimigos altos destruíram. Mas nesse momento Deus disse, calma, fica quieto. Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Maravilha. Para você que está nos acompanhando, você que passa por toda essa situação, é difícil tomar decisões em nossas vidas. Mas agora para os pastores. E a última pergunta, já para encerrar o nosso Papo Debate de hoje. O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso? Fiquem à vontade. É exatamente isso. Buscar em Deus, buscar na palavra as estratégias corretas. É o momento que você vai ter que baixar o farol, passo a passo, olhar onde você pisa. A oração, a busca, orientação dos seus próprios conselheiros, o alimento bom, como nós dissemos agora, procura uma igreja que esteja mais próximo do Evangelho, é isso. A palavra te traz isso, te traz a direção, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai te conduzir de uma forma toda especial. Porque o que ele quer é eliminar sua dúvida e há momentos que ele falou, olha, eu não vou te dizer tudo. É a questão dos ferimentos. Se você chega, faz um corte, ninguém chega já com remédio jogando direto no corte, você não vai aguentar. Né? Eu lembro da minha mãe, eu sou da época do metiolate ainda. Eu já tinha medo do metiolate quando ela vinha com a mãozinha ali que ardia demais. Né? Não, calma. Aí começava a passar em volta. Assim o próprio Espírito, os cuidados dele, sabe? De fazer com que amenize essa dor, arranque essa dor, mas te cure. Né? Então ele traz para você isso, essa segurança da própria paz, da própria palavra preparada para você. Ele tem algo sempre especial para te tirar disso. Pastor Gideon? Nós já dissemos aqui e vou reiterar, é o silêncio. Numa partitura musical, embora a pausa não é uma nota musical, mas ela é música. Ela faz parte. Então o silêncio é a pausa interessante, inteligente, faz parte da melodia da vida. É respeitar seus valores, respeitar as pausas, fazer o silêncio, respeitar a si mesmo. Nós temos nossos limites. Né? Então, acho que esse silêncio não está só no calar a boca. Né? Que a gente acha muito que fazer silêncio é fechar a boca, fechar a matraca. Faz parte, é importante. Falar pouco, dizendo muito. Mas é o silêncio lá dentro. Das vozes que se levantam, das interrogações, dos questionamentos, dos medos, das culpas, de tudo aquilo que deixa a mente e as emoções empolvorosas. É aquilo que Davi dizia. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele gera minha alma. Guia-me pelas ilhas da justiça, leva-me às águas tranquilas, aos pastos verdes. A ovelha, ela precisa dessa tranquilidade. As águas tranquilas são águas limpas, que não são barrentas. Então, o que é fazer o silêncio? É você decantar toda a sujidade da terra ou toda coisa que está dentro de você. Então, decanta aquilo, as águas se tornam limpas, e aí você tem a claridade para escolher, para decidir e fazer. E às vezes o não fazer nada
é a receita certa para você vencer um momento. Silêncio. Aí entra a paciência. Maravilha. Gostaria de agradecer ao pastor Gideone, tá bom, por ter aceito o convite. Eu sei que foi difícil, está corrido com a obra e se desdobrou para estar aqui com a gente. Deus abençoe, pastor Gideone, pastor Gilson sempre com a gente. Gostaria agora de ouvir as considerações finais, aproveitando o Fale de Dias do Culto, tá bom? Convide as pessoas para a igreja mais próxima da palavra, mas convide também para a igreja que o pastor pastoreia, tá bom? E que Deus abençoe a cada um. Antes deles já deixarem as considerações finais, gostaria de falar para você. No finalzinho depois vai ter uma pergunta que eu vou fazer para eles, mas essa pergunta que eles vão responder, ela vai estar no nosso blog, tá bom? Blog Papo da Hora. Essa pergunta é exclusiva para quem for lá acessar o blog. E também falar que brevemente, a próxima semana aí, nós estaremos com o Papo com Café, tá bom? Papo com Café, aquele cafezinho coado na hora aqui, entrevistando um casal de pastores e eles contando a experiência, tá? Do namoro. Só não vale o irmão falar que batia na irmã. Isso só se converter, né, pastor? Mas vem aí o Papo com Café, tá bom? Para abençoar a sua vida, falar sobre casamento, também falar para você que é solteiro e conduzir a sua vida na palavra de Deus. Pastor Gilson. Eu louvo a Deus por esse momento tão especial. Estar aqui podendo falar um pouco de Jesus, passando um pouco da nossa experiência. Eu creio que foi muito produtivo. Já agradecer ao pastor Gideone. Foi um prazer imenso. Aprendi muito. Sou eterno aluno, sempre. E eu louvo a Deus por este momento. Agradecer ao Mauro por esse trabalho tão bonito que tem abençoado vidas, né? Eu tenho certeza que algumas dúvidas foram esclarecidas e que o próprio Espírito Santo falará mais ainda ao seu coração, porque não ficará só nessa, né? Outros questionamentos virão aí. Então, eu louvo a Deus pela vida do Mauro, pela vida do pastor Gideone. Convido você, como eu congrego em Guariba, você que é de Jaboticabal, pastor do meu amigo, está indo. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana de conquista aí no nome de Jesus. Prazer estar com vocês, pastor. Mauro, obrigado pelo convite. Aos amigos que estão assistindo no momento, espero que tenhamos colaborado com vocês, que essa palavra ajude cada um na sua luta diária a se recompor, a tomar suas decisões, fazer suas escolhas. A vida, como diz Guimarães Rosa, é curar-se e remendar-se. Então, que todos tenham êxito em suas caminhadas. Sucesso para você, Mauro. E que Deus abençoe a todos. Sim, a nossa igreja, a Igreja da Paz, é muito bem-vindo. Se quiseram, os senhores também estão convidados. E conta conosco. O que nós temos para oferecer a Jesus. Nós temos a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. E ela não sofre nenhuma variação. Os homens mudam, a política muda, a ciência muda, nós mudamos, tudo. Mas Jesus, ele não muda, ele é o mesmo. Deus, ele é eterno, ele é o mesmo. Então, desejo a todos que Deus seja presente no vosso lar, na vossa casa, na vossa família. Enfrente seus medos, resolvam suas dúvidas, vivam em paz e sejam abençoados. Maravilha, eu gostaria de pedir para o pastor Gideone estar orando, fazendo essa oração final, principalmente para quem está em casa assistindo e está nesse momento falando: vou tomar uma decisão. Oremos. Eterno Deus, dou graças pelo dom da vida, por estar aqui na companhia dos teus servos. Especialmente pedimos agora para cada lar, para cada família, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos aqueles que precisam tomar suas decisões, fazer suas escolhas, mas há uma insegurança, há um medo, há um conflito. Que o Espírito Santo possa se manifestar, que essa pessoa possa recorrer à tua palavra, ao Evangelho de Cristo. Que o Senhor possa dar paz em cada coração, dar certeza e acrescentar a fé de cada um, para que possam viver de uma maneira abençoada. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas ao mesmo tempo essa fé, ela provém da palavra. A fé vem de ouvir a palavra de Deus.
Portanto, que essas pessoas ouçam a palavra, tenham a companhia de Cristo Jesus. E se há alguma situação agora muito séria, muito difícil, que essa pessoa não está dando conta de resolver, a nossa oração agora, espera que o Senhor estenda as mãos, cure esta pessoa, abençoe essa pessoa, liberte ela, firma os seus passos, tirando seus pés do charco de lodo e firmando-os na rocha. É o que nós te pedimos, desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Papo da Hora. Notícias, entrevistas, debates, informações. Seu podcast de todos os sábados às 19h30.